Boa noite a todos aí que nos assistem, pessoal de todo o país, não é? Futuros servidores e servidoras do Ministério Público da União. Não é? Quem não me conhece, eu sou o professor Plínio Rocha, eu sou professor de Direito Constitucional, Direitos Humanos e Legislação Específica. Sou servidor do Tribunal Regional Federal aqui da Quinta Região, não é? Sou conciliador da Justiça Federal, e assim como você também é concurseiro, e aí nós vamos conversar um pouquinho em relação ao tão esperado concurso do MPU, tá certo, galera? O edital do MPU já foi devidamente lançado, a prova dia 21 de outubro de 2018, né, está aí pertinho, então menos de 2 meses para a prova, e nós vamos discutir algumas questões relacionadas ao edital em si e principalmente algumas formas de estudo. Como assim, professor? O que estudar, como estudar e principalmente por onde estudar. Então vamos nessa. Pessoal, fazendo comparativo, né, o Ministério Público da União realizou o último concurso em 2015. Ocorre que o concurso de 2015 ele não contemplou alguns cargos da carreira, de modo que a minha referência será principalmente o concurso de 2013, tá certo? Tivemos aí o penúltimo concurso em 2013, que é o que nós vamos utilizar como referência, porque foi o concurso, né, que apresentou cargos para nível médio. Pois bem, em relação ao edital em si, conteúdo programático dentro do esperado, né, para técnico, nós teremos aí português, na parte de conhecimentos básicos, nós teremos português, e a parte de ética no serviço público e legislação institucional do CNMP e do MPU. Na parte específica, teremos direito constitucional, direito administrativo, a parte de administração, a parte de gestão de pessoas também. Para analista, pessoal, nós teremos, né, além da parte básica, que é português, ética no serviço público e legislação institucional do Ministério Público da União e do CNMP, teremos direito constitucional, direito administrativo, direito penal, direito processual penal, direito penal militar, direito processual penal militar, direito do trabalho, processo do trabalho. Por que, professor? Na lista nós temos essa diversidade. Por um motivo muito simples, porque no caso de analista, não é, como o Ministério Público da União ele é ramificado, ele possui 4 ramificações, o Ministério Público Federal, do Trabalho, Militar, do Distrito Federal e Territórios, você poderá ser lotado, não é, em praticamente em qualquer ramo do MPU. Então, pessoal, o que era que o professor estava falando? Banca examinadora, CESP e Sebrasco. Eu costumo falar CESP porque ainda não me acostumei com essa ideia, né, de Sebrasco. Então, para mim, será eternamente CESP. Galera, estilo de abordagem CESP é aquele estilo conhecido de nós concurseiros e concurseiras, que é uma abordagem que é mais interpretativa. Né? Eu gosto relativamente da banca CESP, por quê? Porque é uma banca que, na medida do possível, ela vai privilegiar justamente quem estudou, quem teve uma preparação até mesmo mais aprofundada. Professor, além disso, para a prova CESP, eu preciso necessariamente, por exemplo, ter conhecimento de jurisprudências, algo nesse sentido. Galera, depende do cargo e depende, né, do assunto que será abordado. Como assim, professor? Vamos supor, eu vou fazer para o cargo de analista área de direito. Então, pessoal, nós temos aí, né, uma preocupação com alguns pontos da jurisprudência, principalmente, né, logicamente, do Supremo Tribunal Federal. Para o cargo de técnico, né, eu recomendo que você não tenha tanto essa preocupação, né, que você saiba, por exemplo, algumas questões, alguns pontos importantes, né, da jurisprudência. Por exemplo, a questão das súmulas vinculantes, algo mais que é geral, certo? Eu deixaria essa parte específica da jurisprudência justamente para o cargo de analista, tá certo? Então, em relação à forma de abordagem, não é, para quem está estudando, uma abordagem mais interpretativa, dificilmente a banca CESP vai exigir de você
um conhecimento em si, não é, da letra da lei. Então, nós temos aí essa perspectiva da banca examinadora, tá certo? Professor, em relação ao quantitativo de questões, galera, nós teremos aí, não é, 120 questões no total da prova. Das 120 questões, nós teremos 50 na parte e 70 na parte específica. Olha só que interessante. Não é dos 120 itens, não é certo ou errado, 50 da parte geral e 70 da parte específica. Professor, a banca examinadora, ela indica, por exemplo, quantos itens de constitucional, quantos itens de legislação institucional, por exemplo, não. Não é? Você aí, a parte geral, com 50 itens, por exemplo, ela pode, né, teoricamente, abordar, cobrar o quantitativo que a banca entender. Um ponto interessante, principalmente para quem vai fazer analista, é o seguinte, galera, analista tem o que é a prova discursiva. Fiquem ligados e ligados, fiquem atentos e fiquem atentas, porque o conteúdo a ser abordado na parte de legislação, na parte discursiva, é justamente a legislação institucional, não é, do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do MP. Basicamente, você vai precisar, para a prova discursiva, de uma análise de toda aquela parte constitucional do Ministério Público que está prevista lá do artigo, né, 127 até o artigo 130 da Constituição Federal e a Lei Complementar 75 de 93. Eu acredito que a banca examinadora ela vai abordar o relacionado principalmente a questão das garantias, a questão das características atribuídas ao Ministério Público da União, tá certo? Então, prova discursiva para analista, eu preciso justamente desse direcionamento em relação a essa parte de legislação institucional do Ministério Público, tá certo? Professor, em relação ao quantitativo de vagas, tenho recebido aí várias mensagens, né, dos alunos, um tanto, digamos assim, com uma certa frustração, porque esperavam um quantitativo maior de vagas no edital. Pessoal, não se assusta com isso, tá certo? Em qual sentido, professor? É algo recorrente, principalmente, né, nessa época de essa turbulência financeira, essa turbulência política, administrativa, que os editais, de fato, até por uma questão de prevenção, por uma questão de cautela para a instituição que está realizando o concurso, uma certa, entre aspas, limitação no número de vagas. Porque aí o Ministério Público da União, ele fica vinculado, né, ele fica restrito ao quantitativo previsto no edital. Só que observe o seguinte, logicamente, não é que o Ministério Público da União, ele pode convocar, ele pode nomear um quantitativo superior de servidores, né, além daquele número previsto no edital, e é isso que deve acontecer. Por quê, professor? A demanda do MPU é uma demanda enorme, galera. Para que vocês tenham ideia, enquanto no edital nós temos uma previsão de cerca de 47 vagas na sua totalidade, né, nós temos aí mais de 1.100 cargos vagos no MPU. Ou seja, dificilmente o Ministério Público da União vai realizar um concurso dessa magnitude, em um valor, né, que foi contratado, né, o valor cobrado, diríamos assim, pela CESP, né, mais de 9.400.000. Eu acho muito difícil o MPU realizar um concurso dessa magnitude, em termos de abrangência, um concurso, diríamos, a nível nacional, né, para convocar tão somente aquele quantitativo de vagas. Então, aí nós temos aí no decorrer da vaga do concurso 2 anos, e nos próximos 2 anos, né, com a prorrogação, uma boa expectativa em relação às convocações. Aí vem, né, o ponto que a galera vem perguntando muito. Professor, em relação às lotações, em relação às vagas, pessoal, para o cargo de técnico, por exemplo, né, nós não temos, um exemplo, no Nordeste, não é nenhuma previsão de vaga. Temos basicamente para a região Norte, né, Acre, Amapá, temos para o Distrito Federal, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, enfim. Esse é um fator que deve me desanimar para o concurso tão esperado do MPU? Não, galera. Por quê? Isso, obviamente,
falando de uma forma geral, porque nós temos algumas particularidades, né? Cada um tem lá suas particularidades em relação à questão familiar, né? Em relação à questão financeira, tem uma série de fatores envolvidos. Mas aí, professor, não é porque esse, de uma forma geral, não pode ser um motivo, não é, de desânimo para a minha prova? Por um motivo muito simples, galera. Não esqueçam, por favor, que vocês estarão no âmbito do Ministério Público da União, ok? Vocês estarão no âmbito do Ministério Público da União. O que é que isso significa? Significa que, não é? Significa que dentro, não é, do MPU, você pode ser o quê? Removido. Como assim, professor, removido? Muito simples. Vamos supor que você está lotado na Procuradoria da República lá do Amapá, tá certo? É possível que você seja removido para a Procuradoria da República da Bahia. Por que, professor? Porque dentro da mesma estrutura, dentro do mesmo órgão, que é o MPU, não é? Existe essa possibilidade de, que, de remoção, de mudança do local de exercício. Tá certo, pessoal? Então, é um ponto que você deve levar em consideração, não é? E não deve ser, logicamente, um ponto de concurso. Tá certo? Professor, existe prazo para você ser removido na estrutura do MPU? Não, galera. Você pode ser removido, né? Pode demorar um tempinho a conseguir a remoção, ou você pode, o que, pessoal? Pode conseguir a remoção em um tempo menor. Professor, estudo no estágio probatório. Não existe hoje, não é, uma limitação em relação quanto à remoção durante durante o estágio probatório, ou seja, o servidor público do MPU em estágio probatório, ele pode sim ser removido, tá certo? Então, galera, olha aí, escolhe aí sua lotação, faz o seu concurso, não é? Faz o seu concurso, faz a sua prova tranquilo, porque, né, existe, na verdade, essa perspectiva, ok? Professor, em relação, não é, ao edital, em relação à prova em si, não é? Como é que eu faço os cursos? Galera, nós estamos, na verdade, tá certo, já na reta final. Olha só, menos de 2 meses para a prova. Um concurso da natureza do MPU, da magnitude do MPU, né? É pouco tempo para a preparação, relativamente um tempo mínimo, mas com organização, com planejamento, você consegue sim fazer uma boa prova. O que acontece, galera? Veja só, ó, eu tenho aí, por exemplo, para o cargo de técnico, as matérias, assim como de analista, as matérias da parte básica e da parte específica. Nessa reta final, galera, o que não pode faltar na sua preparação é justamente a resolução de questões. Isso é indispensável. Professor, nessa reta final, eu já venho estudando, não é? Se tem um tempo limitadíssimo. O que é que o senhor recomenda? Que eu foque na parte teórica ou na resolução de questões? Galera, de uma forma geral, não é? Principalmente a depender do seu nível de preparação, foque na resolução de questões. Por quê? O conhecimento da banca examinadora é algo indispensável. Por mais que eu tenha um conhecimento teórico, que logicamente é indispensável, se eu não conhecer a banca, a resolução da minha prova fica bem mais complicada. Porque, professor, principalmente devido ao estilo de abordagem da CESP, não é? Cada banca examinadora, com a CESP não é diferente, cada banca ela tem o quê? Ela tem as suas particularidades. Ou seja, como é que eu conheço, professor, as particularidades da banca examinadora? Não é? Resolvendo questões. Não tem outro jeito, tá certo? Por mais que você não é, tenha acesso a alguns cursos, seja no presencial, seja no online, ou seja, através de livros, não é? Esse conhecimento da banca é indispensável, tá certo, galera? E reforçando para o cargo de analista, essa necessidade, tá certo, que você conheça alguns pontos da jurisprudência. Inclusive, galera, por falar nisso, não é um bônus aí do professor Plínio. Quem estiver assistindo a live e tiver interesse, manda um direct lá no Instagram do professor, @prof.pliniorocha, não é? Pede, encaminha seu e-mail lá no direct do Insta do professor e diz, professor,
me manda aí o material do MPU, eu vou encaminhar para quem solicitar, a parte, as principais súmulas aplicáveis ao Ministério Público. Nós temos aí, galera, uma coletânea de súmulas que eu posso que eu posso utilizar na minha prova, inclusive na parte discursiva. Então, manda lá o direct, Instagram, @prof.rocha, e solicita o material, deixa seu e-mail, que eu encaminho com todo prazer, com todo carinho, essa parte das principais súmulas aplicáveis ao Ministério Público, tá certo? Professor, em relação à divisão de horários da minha preparação, galera, principalmente nessa reta final, logicamente, planejamento é algo indispensável, porque mais do que nunca, tempo, galera, é sagrado. Eu não posso perder sequer um minuto, diríamos assim, da minha preparação. E aí, primeira coisa que você vai fazer, você vai montar uma tabelinha, uma planilha de estudos no seguinte sentido. Você vai pegar, tá certo? Dentro da sua rotina, diariamente, você vai selecionar todos os dias da semana quanto tempo você tem à disposição. Como assim, professor? Pega lá, segunda-feira eu tenho, sei lá, 15 minutos. Galera, anota isso. Ó, na segunda eu tenho 15 minutos. Anota isso. Na terça, professor, eu tenho 8 horas. Massa. Anota lá 8 horas. E assim sucessivamente. Ok? Ok. Quando você terminar essa seleção, em relação à quantidade, galera, de horas que você tem à disposição na semana, qual o próximo passo? Você vai, ó, distribuir, os assuntos dentro da sua carga horária. Porque, galera, é uma questão muito simples. Não adianta você ter, por exemplo, um certo tempo à disposição para estudar e não conseguir cumprir aquela carga horária, seja por qual motivo for. Como assim, professor? Exemplo. Ah, professor Plínio, eu tenho por dia 6 horas à disposição. Beleza? Beleza. Mas eu não consigo estudar 6 horas, eu só consigo estudar 2 horas. Pronto. O que você vai levar em conta no seu material, no seu planejamento, no seu esqueminha da aprovação, é justamente o quê? O tempo efetivo que você tem para estudar, tá certo? Galera, montou essa carga horária semanal, essa disponibilidade semanal, e, logicamente, eu recomendo que seja a maior possível, você vai distribuir o conteúdo. Professor, como é que eu distribuo o conteúdo no meu edital? Nós temos basicamente duas formas para que isso aconteça, não é? Primeira forma, eu vou distribuir essa carga horária de acordo com os pesos da prova. Então, por exemplo, galera, se eu tenho lá, não é a parte específica, que logicamente, tem um quantitativo maior de questões, eu vou, em um primeiro momento, focar a distribuição dos meus assuntos justamente na parte específica, ok? Primeiro ponto é esse. Primeira forma é essa. Segunda forma, eu vou focar, galera, nas matérias que eu tenho mais dificuldade. Como assim, professor? Tipo, legislação institucional do MPU, diríamos, é a pedra no meu sapato. Eu não consigo absorver, não consigo entender aqueles artigos, não consigo interpretar aqueles artigos. O que é que você vai fazer? Muito simples. Você vai distribuir, você vai encaixar essa disciplina que você tem a maior dificuldade, você vai dar uma atenção especial a ela. Então, você vai ter que reservar um tempo maior para a parte teórica em si, para a parte do conteúdo nessa disciplina e também para a resolução de questões. Tá certo, professor? Minha dificuldade é direito administrativo. Distribui a carga horária maior para direito administrativo. Eu digo isso, pessoal, porque, com base em experiência própria, eu fui aprovado nos concursos do MPU 2010 e 2013. Em 2013, eu obtive uma colocação bem melhor do que o 2010, com base em quê? Não é? Eu peguei a prova 2010, peguei, galera, o meu resultado, o meu desempenho em 2010, e, na verdade, mapeei as minhas deficiências. Eu fiz um mapeamento, tá certo, das disciplinas, daqueles itens que eu errei com a maior frequência e que, na verdade, eu não deveria errar. Então, eu fiz esse mapeamento e, a partir desse mapeamento, tá certo, eu trabalhei para o próximo concurso, que no caso foi 2013. E isso eu considero como algo determinante, foi algo determinante para que eu alcançasse o êxito no concurso do MPU, tá certo? Então, recapitulando meu planejamento de estudo, eu vou, principalmente nessa reta final, focar na resolução de questões. E, para tanto, professor, eu vou, inicialmente, montar um meu cronograma semanal. Como é que eu monto, galera? Primeiro passo, eu vou verificar dia a dia
Professor, mas eu vou ter que estudar no domingo? Cara, vai. Entendeu? Eu vou focar lá, vou verificar durante a semana, todos os dias, qual, galera, não é? Qual a minha disponibilidade. E aí, pessoal, dentro dessa disponibilidade, 2 pontos de distribuição de conteúdo. Eu vou verificar, galera, não é? O que pesa mais na minha prova e o que eu tenho mais dificuldade, tá certo? Com essa delimitação, próximo passo importantíssimo, indispensável, você o quê? Cumprir o seu cronograma. Galera, eu costumo falar o seguinte, que no caso do concurso público, o desafio não é nem iniciar a preparação, não é nem iniciar os estudos, mas sim manter um ritmo de estudos. Não é fácil. De fato, galera, manter ritmo de estudo não é fácil. Por quê? Eu começo a estudar, aí lembro que tem, né? Tem o WhatsApp, tem a família para dar atenção, né? Tem outras coisas para fazer, tem um trabalho, enfim, reticências. Galera, nesse ponto, né? Você vai precisar de 2 coisas: disciplina e determinação. Não tem jeito. Disciplina e determinação. Professor, como é que eu sou determinado? Como é que eu fico determinado? Aí entra a parte motivacional, que é importantíssimo. Em qual sentido, professor? Quando o pessoal, eventualmente, alguma coisa distrair durante essa preparação, ou cansaço aparecer, o que é normal, não é? Você vai lembrar o seguinte: o que é que me motiva? Você vai fazer essa pergunta para você quando você estiver estudando e, eventualmente, não é, algum fator impedir que você continue ali nos estudos. Você vai perguntar o seguinte: o que é que me motiva? O que é que me faz estar aqui, por exemplo, madrugada, estudando, me dedicando, me esforçando, não é, para esse concurso? Ah, professor, o que me motiva é a parte financeira. Beleza. O que me motiva é a parte familiar. O que me motiva é o sonho de integrar, né, de fazer parte de uma instituição maravilhosa que é o Ministério Público da União. Beleza. Professor, o que me motiva é a junção de tudo isso. Melhor. Beleza, galera? Tranquilo? Então, ó, primeiro ponto, determinação. Segundo ponto, disciplina. Galera, concurseiro MPU, principalmente, tem que ser disciplinado. Logicamente, que tipo, você não é robô, cara. Logicamente, você, se você colocou lá, não é? Ah, vou ter que estudar 1 hora, não é? Não necessariamente você vai ter que cumprir rigidamente aquela carga horária, nem um segundo a mais, nem um segundo a menos. Não, não é por aí. Agora, tem um porém. Se você delimitou sua carga horária naquela semana, se você não conseguiu, em determinado dia, cumprir o seu cronograma, o que é que você tem que fazer obrigatoriamente? Compensar no dia seguinte ou em um dia posterior. Eu só não entendi. Como assim? Vamos lá. Hoje é quarta-feira. Vamos supor que hoje eu me programei para estudar 2 horas direito constitucional. Beleza? Ó, hoje é quarta-feira. Eu me programei para estudar direito constitucional 2 horas. O professor não consegui porque o cansaço apareceu, o cansaço bateu. Só consegui estudar 1 hora. Veja, tinha programado 2 horas, só consegui estudar uma direito constitucional. Acontece, acontece. Adiante eu forçar esse estudo? Não. O que é que eu faço? Amanhã, quinta-feira, se eu tinha programação de estudar apenas 1 hora na quinta, eu vou ter que acrescentar mais uma, porque no dia anterior, na quarta, eu não consegui cumprir o meu cronograma. Tá certo? O que você não pode, galera, é deixar chegar lá, por exemplo, no final da semana, né, no término da semana, no término do seu cronograma, mas sem nenhum tipo, sem cumprir pelo menos 80, 90% do que você tinha planejado. Principalmente agora, volto a repetir, né, que o edital já foi publicado, já temos uma prova, né, com data marcada, que é justamente no dia 21 de outubro, tá certo? Ok? Então, pessoal, não perde essa oportunidade, porque o MPU é uma excelente oportunidade. Para isso nem falar isso para vocês, né? Ou melhor, preciso sempre, porque, né, essa é a nossa motivação, tá certo? O galera, outra coisa importante, por onde estudar, qual deve ser minha fonte de estudo? Muito simples, pessoal. Olha, o seu tempo é curto. Se nós tivéssemos, deixa eu só ajustar aqui, se nós tivéssemos um tempo maior de preparação, eu até recomendaria a vocês, tá certo? Que é comparação aqui, porque a banca é CESP, mas, galera,
como edital, como a prova é iminente, tá certo? A prova em menos de 2 meses, o que acontece? Eu só recomendo que você estude por livro agora, por livro mesmo, não é? Caso você tenha dificuldade muito grande em determinada disciplina. Mesmo assim, não é? Eu acho viável que, por exemplo, você adquira um material mais prático, um material mais resumido, mais direcionado, mais objetivo. Não é? Como assim, professor? Vamos supor, eu tenho dificuldade em direito penal militar, por exemplo. Não adianta agora eu pegar um livro, não é, na íntegra, direito penal militar, para tentar estudar. Por quê? Não dá tempo. Eu não vou conseguir absorver o conteúdo, não é? Vou perder tempo e vou provavelmente me frustrar naquela disciplina e na prova. Então, pega lá, galera, uma sinopse legal, uma sinopse não é bem direcionada. Para quê? Para que você tenha esse direcionamento. Professor, por exemplo, algumas disciplinas, legislação institucional do Ministério Público da União e do Conselho Nacional do Ministério Público. Eu preciso basicamente de quê? Da legislação específica, eu preciso da Lei Complementar 75 de 93. Em qual ponto, professor, qual a fonte para que eu possa obter a Lei Complementar 75? Por exemplo, o site do Planalto, galera. Não pega outro porque você corre o risco, não é, de pegar uma legislação desatualizada, tá certo? E aí eu vou retomar outro ponto importante em relação a esse material de estudo, em relação a essa fonte de estudo. Não é, professor? Direito constitucional, por exemplo, eu tenho vários livros que são legais para a minha prova? Tenho. Só que dá tempo? Não. O que é que eu faço? Cara, seleciona as últimas questões CESP e resolve, e melhor, revisa com base nas questões. Por quê? Você aborda 2 pontos da sua preparação em apenas um momento. Como assim, professor? Eu conheço a banca, resolvendo questões, e reviso o conteúdo através da resolução. Professor, o senhor recomenda o quê? Busca lá na internet, né, as provas CESP, principalmente 2017 e 2018. Por exemplo, pessoal, nós tivemos, não é, agora, opa, nós tivemos agora, em 2018, o concurso da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência. Prova muito legal, CESP. Então, você aproveita lá português, você aproveita direito constitucional, aproveita direito administrativo, tá certo? Dentre outras disciplinas, tá certo, galera? Então, material de estudo, nesse momento, como a prova está bem próxima, não é? Não foca tanto nessa questão dos livros, né? Porque não dá tempo, foca nessa parte de quê? Sinopse e resumos para a prova do ano, tá certo? Galera, outra coisa que é importante. O professor, em relação, não é, em relação a algum ponto do conteúdo que é novidade. Galera, o que acontece? Esse edital do MPU, ele trouxe algumas novidades em relação, não é, à abordagem da prova. Em qual sentido? Por exemplo, fiquem atentos porque na parte não é, de ética no serviço público, além da lei de improbidade, além daquelas questões que são recorrentes, tem lá um tópico específico que eu venho percebendo, né, nos meus cursos online, na interação lá com o pessoal nos nossos cursos e no presencial, que muita gente não se atentou. Tem lá na parte de ética no serviço público a portaria número 98 de 2017, editada pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Galera, é uma abordagem nova, uma abordagem específica. É o tipo de assunto que você só estuda, não é, para o Ministério Público da União. Tá certo? Então fique atento, porque além de ser algo específico, é algo recente. A portaria foi editada pelo CNMP ano passado. Beleza? Outro ponto, né? Inovação na prova do MPU. Abordagem de que dá sobre acessibilidade. Galera, nos concursos do Poder Judiciário, né, que meu aluno sabe, aí tem uma galera massa aí, pessoal que está estudando para a parte de tribunais, no âmbito dos concursos do Poder Judiciário, desde 2016, o CNJ já vinha, né, determinando a inclusão nos editais do Poder Judiciário, né, do assunto do tema acessibilidade. Nós temos lá, no âmbito do CNJ, a resolução número 230 de 2016,
que obriga, que determina que nos concursos do Poder Judiciário o tema acessibilidade esteja presente. E aí o MP, tá certo? O MPU, especificamente, seguindo até essa tendência, colocou no seu edital de forma correta, de forma inteligente, acessibilidade. Professor, eu tenho, na verdade, uma legislação considerável sobre acessibilidade, mas especificamente no concurso do MPU. Qual legislação a banca vai cobrar? Justamente a Lei 13.146 de 2015, tá certo? Que o que acontece é a Lei 13.146 de 2015 é justamente o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ok? O Estatuto é justamente a legislação mais atualizada, a legislação mais recente em relação, galera, não é, ao tema acessibilidade. É um tema, uma temática tranquila, o Estatuto. Eu considero o Estatuto, não é, bem prático, bem objetivo, mas você deve ter o que uma atenção especial porque CESP, não é, ela cobra até de uma forma mais detalhada os institutos presentes, tá certo? No Estatuto. Ok, professor? E agora? E agora você vai receber outro presente. Qual é? O primeiro presente, professor, qual foi, galera? A parte das súmulas aplicáveis ao Ministério Público. Lembra? Manda lá o direct que tu envia. Segundo presente da noite, galera, para privilegiar aí, como forma de gratidão, né, para você que está aí nos assistindo, quase, né, meia-noite, quem mandar o direct com e-mail, eu vou encaminhar também algumas questões, né, relacionadas à legislação aplicável às pessoas com deficiência. Então, lá quem mandar o direct, eu vou mandar a parte das súmulas aplicáveis ao Ministério Público e algumas questões relacionadas, né, à acessibilidade. Por que, professor? Porque nós trabalhamos aqui, né, principalmente a lei de direito constitucional, a parte da legislação específica. Dentro da legislação específica, nós temos o que? Legislação institucional, na parte da Lei Complementar 75 de 93 e a Lei de Acessibilidade, beleza? Então, galera, vocês fiquem atentos, por favor, a esses pontos específicos, tá certo? Do seu edital, ok? Além disso, por exemplo, algumas matérias que não são comuns, não são de abordagem, né, recorrente em concursos, principalmente na área dos tribunais. Exemplo, direito penal militar e direito processual penal militar para o cargo de analista. Essas duas matérias, né, penal militar e processo penal militar, são matérias, galera, não é, bem específicas em qual sentido. Por exemplo, eu tenho a nível federal uma abordagem no âmbito do MPU para analista, tá certo? Ou então, não é? Exemplo, um concurso lá para o STM, para o Superior Tribunal Militar. Então, essa abordagem, esse direcionamento para penal militar e para processual penal militar, também vale a pena porque é algo bem específico, tá certo? Professor, voltando à questão da resolução de questões, o senhor falou que é algo indispensável, tá certo? Logicamente, é algo indispensável. Mas o senhor recomenda o número mínimo de questões para a minha prova? Galera, isso, né, na verdade, é algo muito relativo, porque cada um tem seu ritmo de estudo. O que é que eu recomendo, não é, até para uma questão de lógica, é que você resolva o maior número possível de questões. Tá certo? Professor, como assim o maior número de questões? Galera, seguindo aquele mesmo esquema, as matérias que têm um peso maior na sua prova e as matérias que você tem aqui a maior dificuldade, tá certo? Por exemplo, naturalmente, direito constitucional não é uma disciplina que a banca examinadora, ela cobra de uma forma, não é mais, como é que eu posso dizer, apresenta um quantitativo maior de questões, porque é a sua base, tá certo? Então, foca aí nessa parte de que, galera, da resolução de questões, tá certo? Professor, teve um aluno aqui que me mandou uma pergunta bem interessante. O aluno perguntou o seguinte, até anotei aqui, professor, o senhor falou a questão da remoção, é a única possibilidade, que eu consiga mudar o meu local de lotação? Boa pergunta. Primeiro, é agradecer ao Alexandre. O Alexandre é o pessoal Rio Branco, no Acre, pessoal do Acre aí, forte abraço, nós estamos conectados aí todo o Brasil. Na verdade, temos candidatos, alunos, queridos alunos e alunas aí de todas as regiões do país.
Tá certo? Então, galera, o Alexandre aqui do Acre fez uma pergunta importantíssima. Alexandre, e demais colegas, o que acontece? Basicamente, eu tenho o processo de remoção, que aí ele é nacional, né? E lá o Ministério Público da União, internamente, ele tem o que, pessoal? Ele tem alguns critérios, né, dessa remoção. Tanto é que antes de publicar o edital, ele fez, né, a sua remoção interna, não é? Além da remoção, o que é que eu posso, de que forma eu posso mudar o meu local de lotação através de uma coisa chamada permuta. Por exemplo, Alexandre, o colega Alexandre ele está aí no Acre, só que o sonho dele é morar aqui no nosso querido estado de Sergipe, não é? Veja, Alexandre está no Acre e eu tenho um colega, não é, que está aqui no estado de Sergipe. Independente da remoção, atendendo, obviamente, devido a alguns critérios estabelecidos pelo próprio Conselho Nacional do MP, o que é que pode acontecer? Eu posso permutar, não é? Professor, como assim? Permutar. Existe no âmbito da União, do Judiciário e do Ministério Público algo denominado que permuta. Nesse caso, o colega, não é, vai para Sergipe, vem para Sergipe, e o colega que está em Sergipe, por exemplo, vai para o Acre. É um verdadeiro que, pessoal, toma lá daqui. O colega que está no local A, ele permuta com o colega que está o quê? No local B. Professor, isso é possível? É, desde que haja o quê? Interesse da administração pública. Então, havendo interesse da administração pública, pedido dos servidores, tá certo? É possível que haja aí esse processo de permuta além da remoção, que é algo recorrente no âmbito do Ministério Público da União, tá certo? Então, aí, Alexandre, espero que tenha respondido a sua pergunta do pessoal do Acre. Obrigado mais uma vez aí pela audiência, pela atenção. Outra pergunta aqui interessante, quem enviou a pergunta foi a Mariana, lá de Belo Horizonte. Olha só que legal. Mariana, forte abraço para você, pessoa de Belo Horizonte, minha querida, né, nossa querida Belo Horizonte. Mariana perguntou o seguinte, professor, em relação à perspectiva de retificação do edital, não é? Isso procede? Mariana, o que acontece? Nós temos, de fato, na verdade, uma perspectiva em relação quanto à retificação, não é, do alteração do edital do MPU, principalmente em relação à distribuição de vagas. Galera, o que acontece? O quantitativo, de fato, não é, foi um quantitativo abaixo do esperado. E aí, qual a situação que está acontecendo? Alguns procuradores, não é, naturalmente, estão solicitando, não é, um direcionamento de vagas, não é, para o preenchimento de cargos. Por exemplo, no Nordeste nós não tivemos nenhuma previsão, tá certo, nenhum estado foi contemplado inicialmente com a vaga no edital original. Então, existe a perspectiva, isso logicamente não é nada confirmado, não é nada oficial, mas existe sim uma perspectiva, não é, que o MPU retifique o seu edital, principalmente em relação ao quantitativo de vagas. Vou repetir, galera, é uma perspectiva, é algo extraoficial que, logicamente, pode ser que não seja concretizado. Nós ficamos aí na expectativa dessa retificação, dessa alteração do edital, beleza? E aí, um outro colega, o Márcio aqui de Sergipe, tá certo? Professor, foi aluno do senhor, foi aluno do senhor no curso regular, e aí queria saber em relação se eventual retificação envolveria também o plano programático. Márcio, meu abraço, foi um prazer, tá certo? Aí, mais um aluno nosso do curso presencial. Márcio, o que acontece? Na verdade, eu acho difícil uma alteração, uma retificação no edital quanto ao conteúdo programático. Se houver uma alteração no edital, se houver uma retificação no edital, seria uma retificação mais direcionada justamente a esse quantitativo. Em relação ao conteúdo programático, eu não acredito em nenhuma alteração, não é no sentido de incluir ou retirar mais assuntos. Além disso, Márcio e demais colegas, caso haja alguma alteração, né, em relação ao conteúdo programático, eu acredito que não será o que uma alteração significativa a ponto de, por exemplo, mudar, né, a base da sua preparação, a ponto de mudar a base do conteúdo programático.
tá certo? Ok? Então, obrigado aí, pessoal, pela participação. Quem tiver mais alguma pergunta, pode mandar, principalmente via direct, porque você já deve ter observado que o professor está usando o celular, por isso que vocês estão aí ouvindo o celular vibrando diretamente, de forma contínua. Né? Eu queria aqui agradecer mesmo, porque eu estou recebendo aqui várias mensagens, né, que via direct, e já temos aqui aproximadamente, olha só que legal, quase 20 mensagens em relação ao concurso do MPU. Isso é legal porque, professor Plínio, eu gosto de ter essa interação com o aluno, inclusive, pessoal, não é? Eu posso me considerar hoje um especialista no concurso do MPU. Em qual sentido, professor? Nós estamos trabalhando no presencial aqui em Sergipe, estamos trabalhando no online, aí na plataforma ProAluno. Queria também aqui agradecer ao pessoal do suporte técnico do ProAluno, está nos dando um apoio muito grande. Nós tivemos alguns problemas técnicos, o pessoal está dando um suporte muito legal, muito federal mesmo, tá certo? E estamos trabalhando também, galera, na parte, não é, até compartilhar com vocês uma alegria hoje, até postei no Insta. Hoje o professor Plínio teve a alegria em dose dupla, né? A editora Spoli, ela lançou duas obras que nós participamos, voltadas para o MPU. Né? Nós lançamos hoje pela Spoli, não é um livro direcionado ao MPU, comentário, o edital comentado, ó, galera, ponto a ponto. Professor, como assim comentado ponto a ponto? A parte teórica mesmo. Por exemplo, eu trabalhei lá a parte de legislação institucional do CNMP e do MPU. Então, lá você vai ter o conteúdo, tá certo, galera? Explicado, com as dicas, com os principais pontos lá bem destacados. E, além disso, lá pela Juspod, nós, na verdade, relançamos, não é? Uma obra que já tinha sido publicada, nós relançamos o livro de questões comentadas do MPU para técnico e analista. Então, lá você tem as principais questões das últimas provas, tá certo? Devidamente o quê? Devidamente comentadas. Então, aí, galera, quem for obter o livro e, por exemplo, for do estado de Sergipe, né, e adquirir o livro, pode entrar em contato com o professor, que a gente marca com muito prazer, caso você queira, logicamente, eu autografo o seu livro, tá certo? Com todo carinho, com toda a honra, com todo prazer, tá certo? Então, vamos nessa. Galera, além disso, professor, o que é importante destacar? Prazo para inscrição, galera, fiquem atentos aí, porque até o dia 10 de setembro, faz logo sua inscrição para garantir. E um ponto importante é o seguinte, olha só o que legal o MPU disponibilizou. Pessoal, vocês sabem, né, que nós não temos vagas, inicialmente no edital, para todos os estados, beleza? Mas eu posso realizar a prova, não é, em qualquer capital. Como assim, professor? Ah, vou concorrer às vagas lá do Acre, ou lá do Distrito Federal, tá certo? Eu posso realizar a prova em Aracaju, beleza? Então, esse é um ponto favorável para o edital, até mesmo essa parte logística, não é, da realização da prova. Então, eu vou repetir, olha só que legal, galera. Eu posso, não é, realizar a prova. Eu posso escolher um local de lotação diferente do local de realização da prova. Isso é bem legal, bem interessante, porque, logicamente, facilita a nossa logística. Aí, galera, com base nisso, a pergunta que não quer calar. Eu tenho dito o seguinte, que das mensagens que eu tenho recebido aí via Instagram, via WhatsApp, 80% a pergunta é basicamente a seguinte, professor, seleciono qual local de lotação? Faço o concurso para onde? Olha só, isso é importante. Galera, eu tenho N fatores envolvidos. Primeiro fator, em um primeiro momento, né? A questão da nota de corte, da tão sonhada, tão temida nota de corte. Professor, eu consigo, não ter uma previsão média de quantos pontos eu preciso para estar classificado? Não é? Qual estado terá uma concorrência maior? Galera, isso é muito relativo, mas muito relativo mesmo. O que acontece? Mais uma vez, eu vou contar minha experiência pessoal. No último concurso que eu fui aprovado em 2013, né, em 2010 eu fiz, mas assim não estava tão focado no MPU, eu estava focado mais na Justiça Federal, mas em 2013, que eu dei um foco legal para o MPU, não é, eu fiquei na dúvida, e aí não sabia se colocaria, selecionaria aqui para o estado de Sergipe, minha terra, ou estava em dúvida, nunca esqueço, para o estado de Tocantins. Pô, se Tocantins, eu pensava o seguinte, caramba, velho, estado novo, tal,
não é? Novas oportunidades, tudo certinho, eu fiquei na dúvida. Aí eu disse, não, vou colocar para o estado de Sergipe, porque o estado de Sergipe é aqui no nosso estado, estado menor, tem vagas para todas as procuradorias, o pessoal não vai focar tanto. Beleza? Beleza, coloquei para o estado de Sergipe. Resultado, eu fui aprovado, só que com a minha pontuação, por exemplo, caso eu tivesse feito no estado de Tocantins, por exemplo, eu teria conquistado, teria ficado, diríamos assim, 10 colocações à frente. Não é que em Sergipe eu fiquei em 28º no concurso 2013, se fosse para o estado de Tocantins eu teria ficado em 17º, 18º, até 20º devido à questão dos empates. Então, galera, isso é algo muito relativo, é algo que não tem como, assim como a gente prevê. Eu tenho muito receio, não é, de indicar para o aluno, ah, não, cara, faz lá para tal estado, porque com certeza, a concorrência vai ser menor, a nota de corte vai ser menor. Não necessariamente. Não é? Teve uma semana que perguntou para o professor, fazer para o Amapá, porque não é possível que alguma criatura, não é, faça o concurso para o Amapá. Galera, pode ser que sim, pode ser que muita gente, não é, fuja, diremos assim, não é, redirecione a sua lotação para os estados do norte, não é, pensando em nota de corte menor, e aí nós acabamos tendo que uma pontuação maior. Professor, em relação a Brasília, em relação ao Distrito Federal, galera, nós historicamente, né, como a sede da PGR, né, sede da Procuradoria-Geral da República em Brasília, não é? Logicamente, o Distrito Federal, Brasília, convoca um quantitativo maior de aprovados. Isso é lógico, isso é histórico e com certeza vai se repetir nesse concurso. Então, eu posso afirmar a vocês, em relação ao número de convocações, não é? Brasília com certeza apresentará um número maior. A questão é, que é o que tudo indica, ao que tudo indica, a perspectiva é que, de fato, Brasília, tá certo, pessoal, tem aí uma nota de corte, uma maior nota de corte entre os estados selecionados, tá certo? Então, ó, fechando essa parte, a questão da nota de corte, algo muito variável, algo muito relativo, né? Depende muito, né, da galera, do nível dos candidatos que escolheram, selecionaram aquele estado, não é? E com a perspectiva que, logicamente, Brasília tenha o quê? Um número, um quantitativo maior em relação à pontuação necessária para que você possa ser o quê? Para que você possa ser aprovado, tá certo? Galera, se alguém tiver mais algum questionamento, manda aí no direct, então, aqui via chat. Eu vou tentar acessar aqui o chat para interagir com vocês, mas aí manda sua pergunta, porque nós estamos o quê? Aqui à disposição de vocês nessa super jornada do MPU. Professor, não é trabalhoso, é cansativo, mas pensa o seguinte, ó, aquele velho legado, o sacrifício é temporário, mas os benefícios são permanentes. Eu digo isso, pessoal, porque hoje eu não estou no MPU, né? Hoje eu sou servidor TRF da Quinta Região, servidor do Poder Judiciário Federal, só que praticamente nós temos aí diríamos, uma equiparação nas carreiras. Galera, carreira federal, principalmente judiciário MPU e MP, é uma carreira muito massa, muito legal. Né? Hoje eu posso dizer que eu me sinto realizado profissionalmente e eu quero transmitir essa mensagem para vocês porque se é o seu sonho, invista nesse sonho porque na prática isso vale a pena, tá certo? O MPU, né, o Poder Judiciário Federal e o MPU, eles dão uma dignidade em todos os sentidos. Não estou falando aqui apenas do ponto de vista material, mas também assim do crescimento profissional em si, de crescimento pessoal. Então, é muito, muito interessante mesmo. Como assim, professor? Um exemplo prático. Você vê como é que é sonho de guri, né? Quando eu comecei a estudar para concurso, lá novinho, tá um certo tempo, não que seja muito velho, né? Mas eu tinha um sonho, né? Nessa área jurídica, eu tinha um sonho de conhecer o Supremo Tribunal Federal. Cara, eu tinha um sonho de conhecer o STF. Eu sempre de concurseiro mesmo, tal, conheci o STF, conheci Brasília, aquela parte ali dos tribunais e tal. Aí eu ficava pensando, caramba, velho, como é que eu vou fazer isso? Entendeu? Aí passei na Justiça Federal, quando foi um belo dia, por exemplo, recente, não é? Fui convidado
não é, para participar de um curso, representando a Universidade Federal de Sergipe, fui convidado para participar de um curso, adivinha? Em Brasília, na sede do STF. Acompanhamos lá as sessões do STF, das turmas do plenário, não é? Ali no curso em si. Pô, professor, por que você está falando isso? Motivacional, galera. Não é? Você é do tamanho dos seus sonhos. Pô, professor, meu sonho do MPO está distante. Candidata, muitas vezes o sonho está aqui, ó, ao nosso lado, aqui, ó, ao nosso lado, e a gente não consegue, tá certo? A gente não consegue, até mesmo por uma questão natural, tensão, expectativa para a prova, a gente não consegue, pessoal, visualizar isso. Então, acredita, antes de tudo, acredita em você. Papai e mamãe tossem, o namorado, o noivo, ou a noiva, o crush, né, assim que vocês falam, tosse, tudo certinho, a família tosse, os amigos tossem. Beleza, beleza, mas o foco, a determinação tem que estar em você. Você deve todos os dias, galera, antes de iniciar a sua preparação, né, para quem tem a religião, para quem acredita, né, pede proteção a Deus. Não pede sorte, não, pede proteção, porque eu sou daquela teoria que sorte é para aventureiro. Pede proteção a Deus. E além dessa proteção divina, além dessa questão da fé em Deus, você vai olhar para você, vai olhar mesmo. Eu sou o que o senhor fazia? Eu olhar para o espelho, velho. Chegou um ponto da minha preparação para o TRF que eu estava cansado, esgotado, mentalmente, fisicamente. Sabe o que foi que eu fiz? Adotei o seguinte procedimento. Todos os dias, antes de estudar, eu ia para o espelho. O professor tá maluco, velho. Não, eu ia para o espelho e falar para mim mesmo, Plínio, você é capaz, você vai conseguir. Cara, pode parecer maluquice, pode parecer uma coisa assim, boba, mas aquilo me deu, entendeu? Um estímulo, me deu motivação. Impressionante. Então, galera, acredite em você, tá certo? Seja você. Como assim, professor? Seja você, muito simples. Seja, né? Verifique as suas falhas, verifique o seu forte, verifique em qual ponto você precisa melhorar, não só do ponto de vista do conteúdo, mas sim do ponto de vista emocional. Porque, galera, é o seguinte, antes, né, concurso público era o seguinte, 80% conteúdo, 20% a parte psicológica, a parte da concentração na prova. Hoje, eu posso assegurar a vocês que, olha só, galera, aprovação em concurso público, pode confiar no professor Plínio, 50%, não é metade, a preparação, a teoria em si, e metade está aqui, ó, na mente e no coração. O professor na mente e no coração, para ser concurseiro tem que ter sentimento, não tem, galera? Com certeza. Qual é fácil você, além de trabalhar a família, todas as questões do dia a dia, não é sentar e estar aqui essa hora, por exemplo, não é assistindo e ouvindo o professor. Então, galera, isso é determinação, você tem que valorizar. Você tem que se, eu tenho que me autovalorizar. Em qual sentido, professor? Logicamente, com os pés no chão, algo bem dosado, algo bem delimitado, não é? Eu tenho que acreditar que sim, é possível. Se os outros conseguem, por que eu não consigo? Tá certo, galera? Autoestima pessoal, autodeterminação é tudo. Não é? Eu lembro, eu sempre conto essa história, contei na última live que eu fiz lá no Instagram, vou repetir aqui para o pessoal que está na plataforma ProAluno, eu nunca esqueço do dia da minha prova do TRF. Olha só que interessante, concurso federal, no Judiciário Federal, não é? A galera de outros estados, né, pessoal, uma galera massa para fazer a prova aqui no estado de Sergipe, por exemplo. Aí, quando eu fui com um amigo meu realizar a prova, fazer a prova, eu nunca esqueço, né, que nós vimos várias pessoas com mala de viagem. A galera que ia fazer a prova e depois provavelmente ia retornar ao seu estado de origem. Aí eu lembro que um amigo meu olhou aquilo ali, assustado, olhou aquele pessoal de disciplina, velho. Nosso concurso está perdido. Imagine aí, velho. Imagine no dia da prova, já no local de prova, o cara vai me falar um negócio desse. Plínio, cara, o concurso para mim está perdido. Por que, velho, o concurso está perdido? Tá vendo aí? Esse pessoal, ó, todo mundo com essas malas. Você acha que essa galera ia sair do estado de origem e gastar dinheiro, né? Se não tivesse estudado, se não tivesse preparado, esse pessoal aí vai garantir a vaga. Esse pessoal aí, a vaga é dessa galera. Eu olhei assim pro cara, eu olhei assim pra esse meu amigo e disse, velho, na boa, se
Se fosse, presta atenção, se fosse para pensar isso, eu não estaria aqui. Se for, na verdade, para pensar isso, não é? Eu vou embora, não vou realizar a prova. Então, galera, o que acontece, tá certo? Essa autodeterminação, você deve levar, olha só que interessante, na sua preparação, você deve carregar na sua preparação, primeiro, na sua decisão de concurso público, segundo, na sua preparação e também, tá certo, no momento da prova. Porque sem isso, você não consegue chegar, tá certo? Então, além dessa parte material do conteúdo em si, das matérias que eu tenho que estudar, dos livros que eu tenho, do material que eu tenho que estudar, tenho que selecionar, tenho que correr atrás, trabalha também essa questão psicológica, essa parte, não é, da sua preparação também mental, não é, da sua preparação psicológica, porque será algo determinante, ok? Pessoal, estamos encerrando agora, vamos encerrar agora a nossa live. Mais uma vez, queria agradecer imensamente a presença de vocês. Vai pedir desculpas aí por esses imprevistos, tá certo? Não foi uma falha do pessoal da plataforma, muito pelo contrário, como eu já disse, faço questão de repetir, a assistência é muito legal. Foi um problema na conexão, tá certo? Nós não tivemos a live na segunda-feira, mas aí remarcamos para hoje. Queria agradecer a presença de vocês até esse horário, agora meia-noite. Agradecer a presença de vocês até esse horário. Desejar uma excelente preparação, uma excelente prova, porque vocês merecem, tá certo? Vocês merecem essa preparação, vocês merecem esse concurso, e vocês, com fé em Deus, daqui a uns dias, eu vou retornar aqui para falar que vocês mereceram a conquista do tão sonhado cargo do Ministério Público da União. Caso vocês precisem de algo, ainda que não seja do estado de Sergipe, tá certo? Mantenha contato com o professor Plínio. Na medida do possível, eu terei o maior prazer de atendê-los e atendê-las, porque, assim como vocês, eu também sou concurseiro, porque uma vez concurseiro, para sempre concurseiro. Eu entendo essa luta de vocês, eu entendo os desafios, né? Sei o quanto é difícil essa jornada, mas eu vou terminar a nossa live com uma mensagem muito simples. Galera, sabe aquela ideia? Tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Pronto, coloque isso na sua preparação. Se é o seu sonho no PU, se é o seu sonho ocupar um cargo no âmbito do Serviço Público Federal, vai lá e investe, velho. Porque, galera, sonho não tem preço, sonho tem valor, tá certo? Então, eu deixo aqui meu forte abraço para vocês, né? Estarei aqui na torcida e também, pessoal, em orações para que vocês alcancem o sucesso na prova da MPU. Qualquer coisa, não é? Como eu estava falando, ainda que você não seja do estado de Sergipe, manda lá seu direct no Instagram, o professor Plínio teria o maior prazer, né, de atendê-lo, para que, na medida do possível, dentro da nossa capacidade, a gente auxilie vocês nessa jornada, tá certo? Galera, forte abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. E ó, vem CESP, vem MPU, tá certo? Forte abraço, galera. Até mais.